Bom, para quem não sabe, eu sou filho de pais perseguidos pela ditadura militar. Meu pai, Devanir José de Carvalho, foi assassinado em abril de 71. Minha mãe, a Dina, foi presa pela UBAN, o DOI-CODE aqui de São Paulo. Meus tios presos e torturados, o Derli e o Jairo saíram da prisão na troca do embaixador suíço, viveram anos no exílio e voltaram para o Brasil depois da anistia. O Daniel e o Joel desapareceram no exílio, na Argentina. Até hoje, seus corpos não foram encontrados. Depois da saída da minha mãe da prisão, a gente foi para o exílio também. Eu, ela e meu irmão Carlos Alberto. Nós voltamos quando o processo da anistia já estava em curso. Ou seja, nossa família foi atingida em cheio pela ditadura, assim como milhares de outras famílias pelo Brasil afora. Todos da nossa família foram torturados. 3 morreram e desses 3, 2 nunca achamos os seus corpos. A tortura sempre foi um horror pra gente. Você imaginar que pessoas que você ama foram torturadas, tiveram seus corpos machucados, levaram choques, unhas arrancadas, as formas, os métodos mais cruéis de causarem dor, desespero. É dolorido demais. E isso fica pior quando você sabe que muitos desses monstros ainda estão aí, soltos, impunes. Da mesma forma, o desaparecimento dos corpos dos meus outros tios, o Daniel e o Joel. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Esse aí é o Joel José de Carvalho. Eu estou no colo dele, minha mãe está de costas, nós estamos nos despedindo da minha avó que tinha ido visitar a gente na Argentina. Talvez essa seja uma das últimas fotos do meu tio Joel. Ele desapareceu nessa época aí. Um detalhe, essa minha avó é a mãe da minha mãe, não do meu pai. Portanto, não era nada dele, era a sogra do irmão dele, meu pai, que tinha morrido há alguns anos. Isso deve ser 73, 74, meu pai morreu em 71. Esse era um dos meus tios mais carinhosos, ele e o Daniel. Coincidentemente, os 2 que desapareceram eram os 2 irmãos que meu pai mais gostava. Nossa família fez de tudo para encontrar seus corpos. Quando um milico arrependido indicou um possível lugar que eles teriam sido enterrados, o governo brasileiro, lá no final dos anos 90, começou um processo de escavação na divisa lá com o Paraguai. E nesse momento, quando a gente estava na maior angústia de finalmente dar um fim nessa busca, um ex-militar asqueroso que tinha sido eleito deputado federal posou ao lado de um cartaz, debochando da gente, debochando das famílias, da nossa dor. Depois esse mesmo deputado cuspiu no busto que homenageava o Rubens Paiva, também desaparecido político. Depois, esse mesmo deputado saudou um dos mais perversos torturadores desse período. Sim, ele disse, pela memória do coronel Brilhante Ustra, pavor da Dilma Rousseff, uma mulher também torturada por esse cara. Ninguém defendeu a gente. O Estado brasileiro não nos defendeu. Não responsabilizou esse deputado pelo crime que ele cometeu. Ele saiu andando do Congresso Nacional. Bom, e o resto da história, vocês já sabem. Esse deputado, com esse discurso, com essa postura de falar, inclusive, que era a favor da tortura, foi eleito presidente do Brasil. A vida dá voltas, né? Hoje esse deputado está sendo criminalizado por vários outros crimes, inclusive de tentar
dar um golpe de Estado novamente no Brasil, de implementar uma nova ditadura nesse país. Dia menos dia, ele vai para a cadeia. Aliás, já tem vários militares presos e ele vai também. E eu estou muito feliz com isso. Não por vingança ou por revanchismo. Na verdade, eu aprendi com o exemplo do meu pai, dos meus tios, de tantos outros, que a nossa luta por um Brasil melhor nunca pode estar relacionada às pessoas, ao nosso umbigo, aos nossos interesses, mas sim aos interesses do país, do Brasil. E o Brasil precisa punir quem atentou contra esse país, para que essas barbaridades nunca mais se repitam. A vitória do filme Ainda Estou Aqui precisa ser comemorada não só pelo fato de ser um prêmio inédito para o cinema brasileiro, o Oscar, também, mas fundamentalmente porque é uma vitória do povo brasileiro contra a barbárie. E a barbárie, hoje, é ilustrada pela figura de Jair Bolsonaro, que para mim é apenas um sujeito, um homem mediano, burro, asqueroso, inculto, covarde, um Zé Ruela. Na verdade, nós precisamos derrotar aquilo que ele acredita, seus valores desumanos, perversos, que na verdade são o pano de fundo do capitalismo. O Jair é e foi apenas um instrumento daqueles que querem se dar bem em detrimento do sofrimento alheio, da fome, da pobreza extrema, da destruição da natureza, do meio ambiente, da exploração do homem pelo homem, da submissão das mulheres, dos direitos das mulheres, da homofobia, do racismo, do sexismo, do etarismo, da xenofobia, da destruição das políticas públicas de inclusão daqueles que mais precisam. Vocês estão vendo o Trump. Se você não acredita nisso tudo, sinto muito por você, de verdade. Você que acredita, celebre a vitória do Oscar de 2025, do filme Ainda Estou Aqui, porque essa vitória é nossa, essa vitória do Brasil que eu acredito. A vida presta mesmo, Fernanda. Bom fim de carnaval para vocês, celebrem.